Bom dia, oitavo ano, tudo bem, gente? Olha, hoje nossa aula é de ciências e eu vou trabalhar um assunto do interesse de vocês, que é sobre a puberdade, que vocês estão passando por essa fase, tá bom? Que é a fase da puberdade. Então, gente, a puberdade é um período caracterizado por transformações físicas e também psicossociais. Inicia em diferentes épocas entre os adolescentes devido aos fatores genéticos e outros. Então, pessoal, a puberdade é uma fase que ocorre geralmente na adolescência e é marcada por diversas mudanças, desde físicas a psicossociais. Ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica, pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta ou também para a fase reprodutiva. Puberdade e adolescência. O que vem a ser? A puberdade, em geral, tem início na adolescência. Entre meninas, pode ocorrer entre os 8 e 13 anos e em meninos entre os 9 e 14 anos. O início da puberdade pode variar devido a fatores influenciadores, como a genética e o ambiente. Nesse último, um dos elementos que mais afetam essa fase é a nutrição. A adolescência pode ser um período muito difícil, pois as diversas transformações biológicas que ocorrem nessa fase podem causar também mudanças psicossociais, afetando assim todo o organismo do indivíduo e suas relações sociais. É importante que o adolescente procure ajudar caso surjam dúvidas sobre as transformações que estão ocorrendo em seu organismo ou caso surjam angústias, preocupações, medos e inseguranças nessa época da vida. Não é verdade? Então, pessoal, o que é a puberdade precoce? A puberdade precoce é caracterizada pelo surgimento das características sexuais secundárias antes dos 8 anos de idade em meninas e antes dos 9 anos em meninos, devido ao aumento dos hormônios sexuais no sangue antecipadamente. Entre os fatores que podem estar relacionados à puberdade precoce, podemos destacar a exposição a hormônios ou a algum fator que faz com que as glândulas os secretem antecipadamente. Alguns fatores que podem estar relacionados a alterações no funcionamento das glândulas são substâncias presentes em agrotóxicos e em plásticos, como o bisfenol, presente em algumas embalagens plásticas. Caso sejam observadas alterações no campo das crianças de forma precoce, é importante a realização de uma avaliação médica, tá certo? Transformações na puberdade. A puberdade caracteriza-se principalmente pela ação dos hormônios esteroides, os hormônios sexuais, na formação das características sexuais secundárias, como mudanças na voz, né? Crescimento das mamas em mulheres, crescimento de pelos faciais em meninos, ou seja, características não relacionadas diretamente ao sistema reprodutivo, mas as mudanças vão além. De forma geral, podem ser observadas também o estirão de crescimento, fase em que ocorre uma aceleração no crescimento do indivíduo. Aumento da oleosidade da pele, o que pode influenciar no aparecimento de acne e espinhas, né?
Aumento da sudorese, o que torna importante uma boa higiene para evitar maus odores. Desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório, desenvolvimento do sistema reprodutor, desenvolvimento esquelético e muscular, entre outras características. Durante a puberdade, ocorre um marco na vida das mulheres. É a menarca, que é a primeira menstruação. Na puberdade feminina, como dito anteriormente, na puberdade ocorre a ação dos hormônios esteroides, responsáveis pelo surgimento das características sexuais secundárias. Em meninas, esses hormônios são o estrogênio e o progesterona. As características que surgem nesse período são o aumento das mamas, surgimento dos pelos pubianos, assim como as axilas, aumento de gordura na região dos quadris e das mamas, e entre outras. É importante destacar que a puberdade que ocorre na amenarca, ou seja, a primeira menstruação, que é um marco na vida da mulher, indica que ela entrou em sua fase reprodutiva. Então, pessoal, a primeira menstruação ocorre geralmente por volta dos 12 anos, entre os 13 de idade. No entanto, essa idade pode variar devido à influência de fatores genéticos, ambientais e psicológicos, tá certo? Então, durante a puberdade é observada alterações no timbre de voz masculino, o qual se torna mais grave. A puberdade masculina, vamos ver. Já em meninos, o hormônio esteroide, responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias, é o testosterona. As características secundárias que surgem nessa fase são o aumento do volume dos testículos, produção de espermatozoides, surgimento dos pelos pubianos, axilas e faciais, aumento do pênis em comprimento e diâmetro, alteração na voz, tornando-se mais grave. E também é observado o aumento na agressividade, desenvolvimento de massa muscular e entre outras características, certo? Então, gente, é importante destacar também que muitas vezes pode ser observado um aumento no tamanho das mamas em meninos, no entanto, elas regridem espontaneamente na maioria dos casos, tá certo? Então, pessoal, a puberdade é uma fase de diversas mudanças, o que pode gerar muitas dúvidas e anseios entre os adolescentes, certo? Mas isso a gente vai aprendendo no dia a dia, a lidar com essa fase, com essas mudanças no corpo do adolescente. Tá bom, gente? Então, era isso aí que eu tinha para explicar para vocês. E agora eu vou enviar uma atividade para vocês mostrarem que realmente entenderam do assunto, certo? Então, tchau.